Fala galera, estamos aí com mais um vídeo, hoje sobre o tema Como devemos orar? Olha lá para o texto bíblico. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Os pagãos, eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não seja iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Esse texto está lá em Mateus 6, 5 a 8. Vamos lá, o que Jesus está querendo dizer? Primeira coisa que ele fala aí é quando vocês orarem. Então Jesus ele está pressupondo que iremos orar. Ele não está falando assim, se vocês orarem, ele não está falando uma condição. Ele está falando assim, quando? Ele está pressupondo que nós iremos orar. Por quê? Porque orar é um dever de todo cristão. Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 5,17 que devemos orar sem cessar, sem interrupções, sem parar. Oração deve ser o estilo de vida do cristão. O cristão que não ora, ele está morto, ele vai morrer um dia. Ele não vai prestar para nada, porque o cristão ele é movido através da oração. Às vezes a gente tenta fazer com a força do nosso braço, mas a oração que faz as coisas, a oração antecipa as coisas para nós. Segunda coisa, ele fala assim: quando vocês orarem, não seja como hipócritas. Esse termo era usado para atores nos teatros antigos que utilizavam máscara para se esconder e não mostrar o seu rosto. Sabe aquelas festas de baile que o povo usa aquelas máscaras assim e ele segura com um pedaço de pau, com um pedaço de madeira, que ele segura a massa e a massa cobre. E a pessoa vai e tira. Essa palavra hipócritas, essa palavra que era usada naquele tempo que os atores se apresentavam, né? Era hipócrita esse ator que usava aquele tipo de máscara. Então, quando Jesus está falando assim, não sejam como hipócritas, ele está falando assim, não use máscaras. Quando vocês orarem, não use máscara. Por quê? Porque Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe do que a gente precisa. Ele sabe o que passa em nosso coração. Então, antes da gente ser hipócrita, antes da gente orar de uma forma que a gente está mostrando para as outras pessoas uma coisa que a gente não é, ele está falando assim: não convém. Para de fazer isso. Quando vocês orarem, seja verdadeiro. Não utilize máscaras. E depois ele continua no texto, né, falando assim, porque eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Quando Jesus está falando isso, ele está falando os hipócritas naquela época eram os fariseus, porque os fariseus eles ficavam em pé na frente de todo mundo e começavam a recitar, começavam a orar, para mostrar que eles eram religiosos. Jesus está falando assim, isso é hipocrisia. Eles estão usando máscaras quando eles fazem isso. E Jesus está falando, eu asseguro que eles já receberam a sua recompensa, sua plena recompensa. Qual a recompensa que eles estão recebendo? Recompensa dos homens. A recompensa de você olhar, nossa, aquele irmão ora tão bem, aquele homem é tão erudito, aquele homem fala tão bem, né? Só que aí Jesus está falando assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, o seu pai que vem em secreto o recompensará. Qual a recompensa que a gente quer? A gente quer a recompensa dos homens, aquela recompensa que os homens falam assim, nossa, como aquele fulano ora bem, como aquele homem, aquela mulher oram bem, ou você quer a recompensa de Deus falar assim, nossa, o meu filho que se quebrantou hoje diante de mim. Qual que é melhor? E Jesus também está falando, Jesus não está proibindo com esse texto a oração em público, mas ele está proibindo a oração hipócrita e repetições pagãs. Olha o que ele fala. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falar, serão ouvidos. Por que essa repetição? Repetição não é sempre ficar pedindo a mesma coisa. Fala assim, Jesus me abençoa, Jesus, eu quero um emprego melhor, Jesus, eu quero um emprego melhor, Jesus, eu quero uma namorada, Jesus, eu quero um cônjuge, Jesus, eu quero ter mais dinheiro, Jesus, eu quero ser sucedido financeiramente. Não é você sempre orar por o mesmo motivo. Repetição pagã é você orar sem entendimento. É igual a gente vai ver na próxima semana sobre a oração do Pai Nosso. Muitas pessoas hoje, infelizmente, eles têm repetido a oração do Pai Nosso como se fosse um lema. Eles oram, ó Pai Nosso que estás nos céus e vai até o fim, sempre repetindo a mesma oração. Está errado? Depende. Se você orou sem discernimento, está. Porque a oração do Pai Nosso não é a oração para você ficar repetindo todos os dias. Jesus ele está mostrando, através da oração do Pai Nosso, como devemos orar.
Na semana que vem iremos falar mais sobre a oração do Pai Nosso e vocês vão entender. É só um modelo de oração de como devemos orar, a forma que devemos orar, e não para você ficar seguindo, repetindo as mesmas palavras. E naquela época, os pagãos faziam isso. Eles ficavam sempre repetindo as mesmas palavras. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, de forma incoerente, de forma sem entendimento. Orar é o quê? Orar é falar com Deus. Se oração é falar com Deus, você fica falando para as pessoas que você conhece a mesma coisa repetidamente? Não. Tem dia que você está de um jeito, tem dia que você está de outro, tem dia que você acorda bem, tem dia que você acorda mal. Cada dia é um dia diferente. Então, se orar é falar com Deus, cada dia é uma conversa diferente, é uma oração diferente. Não é sempre as mesmas coisas. Por mais que você possa pedir sempre as mesmas coisas para a sua vida pessoal, para a salvação de um parente, de um amigo, isso não é errado. Mas repetir sempre as mesmas coisas sem entendimento é. Um exemplo é quando Elias está enfrentando os profetas de Baal lá. E os profetas de Baal vão fazer o holocausto. E quando eles estão fazendo o holocausto, os profetas de Baal eles começam a orar. Ah, Deus nos responde. Ah, Deus nos responde. Pega esse holocausto, traga o teu fogo e queima esse holocausto. E o que Elias faz? Ele começa a zombar daquele povo. Por quê? Porque eles estão orando sem entendimento. Eles nem conheciam aqueles a que eles estavam pedindo. Eles não tinham esse relacionamento, essa intimidade. Eles só estavam pedindo para um Deus qualquer. Eles nem sabiam quem era o Deus deles. E a gente vê que depois, quando Elias ele começa a orar, o fogo vem, ele consome o holocausto inteiro, porque Elias conhecia o seu Deus. Elias ele sabia para quem ele orar. Elias ele confiava no seu Deus e Elias eles não fazia orações repetitivas, orações pagãs. E isso que é o dever do cristão, não somente orar, mas orar com entendimento, orar entendendo aquilo que você está falando. Oração em línguas é muito bom, mas oração em línguas não tem entendimento. Muitas pessoas ficam orando em línguas achando que vão ser edificados e irão ser sim. Mas é importante, como Paulo fala lá em 1 Coríntios 14, orar com entendimento. Não somente para você entender aquilo que você está falando, mas para você abençoar outras vidas. Amém, pessoal? Espero que tenha ficado claro. E não se esqueça, né? Siga nossas redes sociais e se você gostou desse vídeo, né? Curta aí o nosso canal, se inscreva nesse canal e curta aí esse vídeo. Que Deus abençoe vocês.